Bom dia! O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os números da produção pecuária da Bahia no segundo trimestre de 2018. Algumas cadeias produtivas tiveram oscilações para baixo, enquanto outras para cima, na comparação com o mesmo período de 2017. A produção de leite cresceu 21,8% em relação a 2017, mas o abate de bovinos caiu 0,8%. O IBGE também divulgou os números do abate de aves no estado. Entre abril e junho desse ano, a Bahia cravou o segundo maior crescimento absoluto no Brasil, 13,6%, só perdendo para o Rio Grande do Sul. Isso significa menos carne bovina e mais carne de frango no prato do baiano. Outro aumento foi verificado no abate de suínos, que subiu 5,1% no segundo trimestre desse ano em relação ao igual período de 2017. O destaque negativo ocorreu na mais barata das proteínas disponível para a população, o ovo de galinha. No mesmo período analisado, a produção de ovos foi 9,1% menor. 20 famílias de ribeirinhos do distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana, estão criando tilápia em tanques-rede. A espécie foi a melhor alternativa encontrada pelos especialistas depois que os peixes praticamente sumiram das águas do rio Jacuípe. A tilápia é conhecida no resto do mundo como Sanpiter, é de fácil manejo e vem se desenvolvendo rapidamente. O foco dos piscicultores agora é aumentar a produção para atender ao crescente número de pedidos. Lucivaldo conhece como ninguém toda esta localidade. Nasceu no distrito de Ipuaçu, zona rural de Feira de Santana. Por aqui também brincou quando menino nas águas do Jacuípe. Pequeno ainda, aprendeu o quanto este rio é generoso. Igualmente a outros meninos do distrito, Lucivaldo foi alimentado com as muitas espécies de peixe que aqui existiam. Desde os 8 anos de idade que meus pais colocavam aqui os cofres aqui de pé no chão e a gente vinha enribar os cofres e eles iam fazer outra atividade para poder tirar o sustento da família. Mas o peixe tão farto no passado não tem sido mais encontrado com tanta facilidade nos dias de hoje. Está dificultada através da poluição, tem diminuindo muito a produção de peixe e camarão em Largo do Pedra do Cavalo. Nas redondezas, uma média de 1.000 famílias viviam da atividade. Mas hoje, com a escassez do peixe e do camarão de água doce, a população ribeirinha está enfrentando momentos difíceis. E foi por conta da situação que eles resolveram se juntar num projeto que começou a ser pensado em 2016 e passou a funcionar em fevereiro deste ano. A criação de peixes em cativeiro. A espécie escolhida foi a tilápia e não foi por acaso. Ela se adapta com facilidade a diversas condições ambientais. Além de serem resistentes a doenças, as tilápias geralmente podem ser criadas tanto em lagos naturais e açudes, como também em represas artificiais ou tanques-rede. Além disso, as tilápias resistem bem às alterações bruscas de temperatura. Da mesma forma, são consideravelmente fáceis de alimentar e se reproduzem com bastante facilidade. Cuidar dos peixes não é nada demais para seu Francisco, pescador de décadas que também já teve um pequeno criatório na propriedade. Sempre vivi da pesca. Sustentou a família assim? Foi, sempre sustentei assim. O projeto aqui no distrito de Ipuaçu funciona em parceria com a Associação dos Produtores Rurais e Pescadores do Distrito, Prefeitura de Feira e Fundação Alphaville. Os alevinos, 30.000 no total, foram adquiridos pelos pescadores da localidade. E para isso eles investiram quase R$4.000. 100 tanques-rede foram doados pela Prefeitura. A ração é fornecida pela Fundação Alphaville, que também qualificou os ribeirinhos. 20 famílias de pescadores estão participando desta primeira etapa do projeto, mas esse número deve chegar a 100 daqui a mais ou menos 2 anos. Mas a ideia mesmo é envolver nesta atividade o maior número possível de ribeirinhos que sempre viveram da pesca aqui no distrito de Ipuaçu. Os pescadores se revezam em equipes para cuidar das tilápias. Os peixes são alimentados 6 vezes ao dia, mas esta quantidade vai se reduzindo à medida que crescem. A reprodução das tilápias ocorre dos 3 aos 6 meses de idade, dependendo da espécie. A desova poderá ocorrer mais de 4 vezes por ano, se os peixes estiverem bem nutridos e saudáveis, vivendo em ambiente favorável à procriação.
Na maioria das vezes, o índice de sobrevivência é bastante elevado. Seu Francisco, que tem prazer de cuidar das tilápias, diz que o desenvolvimento dos peixes está indo muito bem. Desenvolveu bem. Mas porque a gente trabalhou certinho, dando a ração direitinho, aí ele só tem que desenvolver. E eles estão bem otimistas. Acham que vão conseguir um bom dinheiro com esta iniciativa. A procura, segundo eles, já começou. Já tem várias empresas querendo contratar o peixe para ser comprado já na mão da gente já. Só que a gente ainda não tem o peixe suficiente ainda para poder vender. Seguramente a tilápia é o peixe de água doce mais criado e comercializado no Brasil. O país, inclusive, está entre os 10 maiores produtores. A China está em primeiro lugar. Na Bahia, a produção de tilápias é considerada excelente. No ano passado, o estado produziu 34 mil toneladas deste pescado. E se depender desses pescadores aqui do distrito de Ipuaçu, esses números logo vão aumentar bastante. O nosso objetivo, o objetivo da Fundação, da Prefeitura e da Associação é trazer um número maior de pessoas aqui para o projeto, para agregar, gerar emprego e renda aqui na região. Da semana são destaque agora na agenda do Bahia Rural. Termina hoje, no município de Miguel Comum, a primeira feira multifuncional de negócios. Em São Sebastião do Passé, no Banco de Areia da Barroquinha, vai começar daqui a pouco, às 9 da manhã, a 11ª Cavalgada do Mausa. Termina hoje em Jiribatuba, na contracosta da ilha de Itaparica, a exposição de orquídeas na Praça Gomes Machado. Em Wagner, na Chapada Diamantina, hoje é o último dia da 15ª Festa de Vaqueiros do assentamento São Sebastião. Em Candeias, hoje é dia da cavalgada comitiva do cavalo, saída 1 da tarde na central de abastecimento. Próximos sábado e domingo tem o encontro de vaqueiros e amazonas do Aras São Raimundo e Morro do Chapéu. Para mostrar seu evento rural aqui em nossa agenda, é só enviar um cartaz e algumas informações para o e-mail bahiarural@redebahia.com.br. Você também pode enviar pelos correios, Programa Bahia Rural, TV Bahia, Rua Aristides Novis, 123, Federação Salvador Bahia, CEP 40-210-630. Sempre lembrando de enviar o material com pelo menos 10 dias de antecedência. 24 horas por dia, as colheitadeiras de algodão estão trabalhando sem parar para conseguir terminar até a próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, a colheita do algodão. Esse ano, a safra de algodão da Bahia bateu recorde de produtividade, 320 arrobas por hectare. E as super máquinas conseguem fazer o trabalho de 100 pessoas na lavoura. Quando está na roça, o Manuel é mais conhecido como Ceará. Isso porque ele já trabalhou longe da Bahia por um período longo. Mas foi no norte do estado, há 25 anos, em Juazeiro, que ele começou a trabalhar com algodão na lavoura. Onde a gente conseguia 90, 100 pessoas para colher um hectare, hoje com a máquina dessa, com a tecnologia que tem, você consegue colher 25 hectares em um turno, em 12 horas praticamente. Ceará acompanhou a transição da colheita manual para mecanizada. Uma máquina como esta chega a custar R$1.800.000. Esse gerente de serviços de uma revenda diz que o custo vale a pena pela capacidade de trabalho. Antes, na década de 90, precisava-se de 100 pessoas para colher 1 hectare de algodão. Hoje, uma máquina dessa tem capacidade operacional para 25 hectares dia. Então, totalizando aí uma multiplicação de 2.500 pessoas a menos no quadro de funcionário. Dentro da colheitadeira, o Ceará não esquenta mais a cabeça. A tecnologia ainda permite que ele controle a produtividade da lavoura, o peso do algodão que já foi colhido e a área que ainda falta colher. Tudo é computadorizado e você tem as coisas em tempo real. Ar-condicionado, tecnologia que você consegue acompanhar aqui, uma empresa terceirizada que está com a gente aqui. Aí você consegue acompanhar as máquinas em tempo real. O que a máquina acontece aqui, lá o escritório está sabendo. Se lá dentro da cabine essa tecnologia já chama a atenção, aqui fora ela é ainda mais impressionante. Quando todas as máquinas são postas a campo, a capacidade de operação delas se multiplica. Para quem trabalha na colheita, isso é uma facilidade. Para a gente que só observa, é um grande espetáculo. Nessa fazenda, 22 colheitadeiras se alinharam para dar conta dos 9.000 hectares plantados. A imagem impressiona. Para se ter uma ideia da capacidade delas, um pivô de 350 hectares, em menos de um dia, elas terminam o trabalho, que para uma só seria necessário 2 semanas.
Através de componentes mecânicos instalados na unidade de colheita, ele é removido do pé do algodão, transportado por um duto de ar e chegando até o sistema do cesto, que através desse cesto tem um sistema de compactação, a qual vai produzir o fardo, né, com a quantidade de 1.800 até 4.500 quilos, que é a capacidade operacional dessa máquina. E essa correria de tantas máquinas em campo tem uma explicação também. A colheita do algodão vai até o dia 20. Depois disso, os campos precisam estar limpos para o vazio sanitário. A reportagem que acabamos de ver mostra o trabalho acelerado de várias máquinas nas lavouras de algodão. A razão para esse esforço concentrado é o início do vazio sanitário. Mais informações com a repórter do G1 no campo, Danuta Rodrigues. Bom dia, Danuta. Bom dia, Valber. Bom dia, galera que acompanha o Bahia Rural. Hoje o G1 no Campo traz um alerta importante para produtores de algodão no oeste do estado. É que a partir de quinta-feira, 20 de setembro, começa o período do vazio sanitário, que é o tempo que os produtores têm para eliminar as plantas vivas do algodoeiro. A medida é necessária para a prevenção e combate às pragas nas lavouras de algodão, principalmente o bicudo. O produtor tem até 20 de novembro para eliminar as plantas vivas do campo. Segundo a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, quem não cumprir a determinação pode pagar multa. Acesse lá o g1.com.br/Bahia e saiba mais sobre o período do vazio sanitário no oeste do estado. É com você no estúdio, Valber. Obrigado, Danuta. Vinícius Borges, telespectador do Bahia Rural, morador de Itamaraju, no extremo sul do estado, enviou um vídeo para a nossa produção pedindo ajuda para salvar uma árvore de pau-brasil que fica numa praça da cidade. Bom dia a todos do Bahia Rural. Estamos aqui, meu nome é Vinícius, estamos aqui em Itamaraju, ao lado da árvore de pau-brasil, localizada aqui no centro do município. E ela está com as folhas, como vocês podem ver, as folhas estão caindo. Nós já fizemos aqui uma adubação orgânica, mas não vem apresentando resultado. Então, se vocês puderem nos ajudar, dando algumas dicas do que fazer para recuperar essa árvore, vai ser muito bem-vindo. A repórter Thaisa Moura conversou com o engenheiro agrônomo Felipe Botelho. Vamos ver o que ele nos diz. E nós viemos atrás dessa resposta, viu, Vinícius? Nós trouxemos aqui na praça o engenheiro agrônomo Felipe Botelho, ele que já deu uma olhada aí, tirou alguns galhos para fazer uma análise preliminar. O que foi que você já percebeu, Felipe? A gente pode perceber que existe uma diferença, né, de uma parte da árvore para a outra, e a gente percebeu que existe uma morte, né, em uma parte dos ramos da árvore. E assim, a partir de agora a gente entra com um processo de análise, né, para ver se foi através de uma praga, né, os insetos, ou até mesmo um nematóide de solo que pode estar provocando a morte dessa árvore. O que dá para ir fazendo para poder, né, enquanto esse resultado da análise não sai, o que dá para ir fazendo para poder desacelerar essa morte da árvore? Bom, a gente pode fazer, primeiramente, a rega contínua, né, e semanal da árvore. Pelo menos 2 vezes na semana a gente fazer a rega, né, molhar justamente a árvore e entrar com os formulados aí, né, de NPK, que é nitrogênio, fósforo, potássio, são macronutrientes mais essenciais à planta, e a gente, para poder ver se ela tem uma reação, se ela reage um pouco a essa adubação e essa água, entendeu? Muito obrigada, Felipe. A dica foi dada, agora é colocar em prática e esperar pelo resultado. Obrigado, Felipe. O secretário de Agricultura de Itamaraju, Ivan Favarato Filho, informou à nossa produção que a prefeitura já solicitou ao agrônomo do município uma avaliação da planta, uma análise do solo e um cuidado maior com o pau-brasil. Dúvidas sobre a sua produção ou mesmo algo curioso e interessante em sua cidade ou na sua lavoura? É só enviar vídeos ou fotos para a nossa produção através do e-mail, anote aí, bahiarural@redebahia.com.br. A gente vai ter o maior prazer em divulgar da agropecuária. Os municípios da Bahia, mais uma vez, são destaque nacional na pesquisa divulgada pelo IBGE, que mostra o valor de produção agrícola do Brasil. E quanto a produção do campo gerou em recursos diretos, ou seja, em valores, apesar da seca que atinge algumas regiões, a Bahia abriga vários desses municípios campeões. De acordo com os dados do IBGE, a produção de frutas em Juazeiro, no norte do estado, gerou 355 milhões de reais. São 48% a mais do que no ano anterior. Com o resultado, o município subiu da 10ª para a 9ª posição no ranking de valor agrícola do país, principalmente com os pomares de uvas e mangas.
Na fruticultura, outros 2 municípios do estado também se destacam na pesquisa. Casa Nova era o 38º colocado e passou para a 11ª posição. Lá, a venda das frutas alcançou 273 milhões de reais. Já a produção de banana fez o município de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, subir da 23ª para a 10ª posição. As frutas aumentaram em 75,5% o valor agrícola do município, gerando mais de 280 milhões de reais. Na área de grãos, os líderes continuam sendo os municípios do Oeste. Formosa do Rio Preto subiu 8 posições, alcançando o 4º lugar no ranking nacional de grãos. De acordo com o levantamento, eles geraram 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas o grande destaque da Bahia ainda é São Desidério, também no Oeste. O município, que chegou a sofrer com a seca em 2016, agora avançou do 12º lugar para a 3ª posição no ranking nacional de valor total de produção. As lavouras de algodão, soja, milho, feijão e frutas, juntas, geraram mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Menor apenas que Sorriso e Sapezal, no Mato Grosso. Significa que dos 5.570 municípios do Brasil, São Desidério é o 3º que mais produz valores a partir da produção agrícola. Além de mostrar o potencial e a importância da agricultura para a economia do país, o valor da produção agrícola é um indicador das exportações e da dinâmica de preços para o consumidor. O ranking também influencia na orientação de políticas públicas para os municípios e nas estratégias de negócios das empresas privadas. O Seguro, no extremo sul do estado, é conhecido nacionalmente pelo turismo histórico-cultural e de lazer. Agora, o município onde o Brasil nasceu tem sido procurado por especialistas em pássaros e turistas que gostam de aves, que vêm procurar aves raras. Alguns dos municípios situados na Costa do Descobrimento abrigam cerca de 50 espécies de pássaros únicas em todo o país. O Brasil é o 2º país com maior quantidade de aves do planeta. Só perde para a Colômbia. São mais de 1.800 espécies catalogadas. Muitas delas podem ser vistas aqui na nossa região. A zona turística da Costa do Descobrimento, que compreende aí os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte, é assim muito querida pelos oficiadores de aves, porque só aqui tem mais de 350 espécies de aves. 30 delas ameaçadas de extinção e 49 endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, só são encontradas aqui neste bioma. Só no território de Porto Seguro existem 2 parques nacionais, várias áreas de proteção permanente e 14 reservas particulares do patrimônio natural. Essa aqui é a maior do Nordeste, com mais de 6.000 hectares. Em um ano, recebeu mais de 700 observadores de aves. A gente era bastante procurado por guias, condutores de observação de aves, porque viram que sempre tinha uma pessoa ou outra que falava que via um animal aqui, como por exemplo o crejoá, tiriba grande, que são animais que ocorrem basicamente aqui. Tem em outros locais, mas aqui você avista com muita facilidade. Então isso começou a atrair. Além de árvores enormes, a reserva tem ainda uma grande e rica diversidade de flores e frutos que os passarinhos adoram. Características que fizeram desta uma das 20 áreas mais ricas em biodiversidade do mundo. Aqui tem um conjunto de espécies ameaçadas e uma grande quantidade de espécies endêmicas da Mata Atlântica. Então, por abrigar essas espécies tão importantes, aqui foi reconhecido mundialmente como uma dessas áreas, das mais importantes para se conservar aves, né? Cristina é jornalista há 4 anos, se especializou em fotografar pássaros. Depois de tanto ouvir falar sobre a reserva, ela veio conferir de perto e se impressionou. Foi um prazer ver essa reserva, meio uma hora de passarinhada. Eu já vi 3 espécies que eu não conhecia e isso é muito gostoso, muito gratificante mesmo. É aqui, por exemplo, que tem o ninho de arpia, a maior ave de rapina das Américas. E este é apenas um dos atrativos da região, que já comprovou ter este potencial turístico. A floresta também propicia renda.
porque nós podemos associar essa riqueza ambiental, essa biodiversidade com atividades, né, de ecoturismo que também incrementam renda e criam novas opções de turismo para o nosso território. Caio é biólogo. Para observar os pássaros mais de perto e por mais tempo, ele tem uma estratégia. Primeiro, ele vê ou escuta o som de uma ave. Em seguida, separa no celular a gravação do canto daquela espécie. Quando ele vê ela passando novamente, solta o áudio. Primeiro você identifica o canto para depois ver qual é a espécie e aí chamar para poder visualizar e fotografar ou filmar. E muitas vezes ela vem para verificar de onde vem esse canto, que pode vir que ela pensa que pode ser outro macho invadindo o território, né? Ou alguma fêmea fazendo chamada, então ele chega de curiosidade. Quem pratica essa atividade garante: admirar estes animais livres na natureza é gratificante. É muito mais bonito quando você tem a oportunidade de ouvir ele solto. O canto do passarinho solto é mais feliz, né? E tudo isso é muito bom.